Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que eu minha receba no céu a coroa que me dará Deus. E Deus quero vestir a armadura pra lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura contra as hostes do vil tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei mil proezas no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza pra lutar e pra ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que eu dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Eu direi ao final esta lição: combati o combate de amor e coroa terei de justiça, que no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor E seguir a Jesus, meu Senhor, é que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. 535. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder ao teus filhos dará. Nunca mudaste, tu nunca faltaste. Tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta, me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos
montanha e mares, sol, estrela no céu a brilhar. Tudo criaste na terra, nos ares, todo o universo vem, pois, te louvar, dizendo: Tu és, Tu és, dia após dia, começa sem fim. Tua mercê me sustenta, me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Pleno perdão tu dás, cada momento me guia, Senhor, e no porvir, ó que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor, dia após dia, começa sem fim. Tua mercê me sustenta, me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Amém. Hoje a nossa lição, irmãos, é a lição de número 8. Lição número 8, 23 de fevereiro de 2020. Tema da nossa lição: o início da civilização humana. Textual: e conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e teve a Enoque. E ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho Enoque. Gênesis capítulo 4, versículo 17. Verdade prática. Uma das missões do ser humano é povoar a terra, dominar os segredos da criação divina e fundar uma sociedade que venha a glorificar o nome de Deus. A nossa leitura bíblica em classe encontra-se em Gênesis capítulo 4, do versículo 1 ao 16. Quem não estiver com a Bíblia, ou aliás com a revista, pode acompanhar naturalmente com a Bíblia. Gênesis capítulo 4, do versículo 1 ao 16. Amém? Leamos. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, e Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura,
e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. Se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. E falou Caim com seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei, sou eu o guardador do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora maldita és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e errante serás na terra. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que a que possa ser perdoada? Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e errante na terra? E será que todo aquele que me achar me matará? O Senhor, porém, disse-lhe: portanto, qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não ferisse qualquer que o achasse. E saiu Caim de diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, da banda do oriente do Éden. Com esta leitura, torno a cumprimentar mais uma vez os irmãos com a doce paz de nosso Senhor Jesus. Amém? E assim também cumprimento nossos amados irmãos e amigos que nos acompanham pelo Facebook, desejando a todos uma bendita e abençoada escola dominical. Certo? Oremos. Bendito e eterno Deus, a ti seja o louvor, a ti seja a glória. Reconhecendo, Senhor, neste lugar e neste momento, por esta ocasião, que tudo quanto tu faz, Senhor, é bom. Não há nenhum feito teu, não há uma obra tua, não há nada que tu não faças, Senhor, que não seja bom. Agora, porém, o homem, Senhor, quando ele entra e se torna protagonista dessa história, aí o homem, Senhor, sem a tua direção, sem o teu consentimento, sem o teu alvará, o homem erra, o homem falha. Mas, no entanto, Senhor, nós reconhecemos que todos os feitos do Senhor são maravilhosos, e não há nada do que nós tenhamos do que se queixar, Senhor. As tuas bênçãos nós te agradecemos por tudo que nos tem feito, Senhor. Neste momento e por esta ocasião, no momento desta lição, Senhor, nós te glorificamos, Senhor, por tudo que tu tem feito. E assim, Senhor, te pedimos essa bênção, te agradecendo em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui em mais uma manhã de domingo para estudarmos juntos lições preciosíssimas da Palavra de Deus, da Escritura Sagrada. Hoje avançando mais ainda na temática geral acerca da origem, queda e redenção da raça humana. Chegamos na lição de número 8, que vai tratar do início das civilizações. O tema nos remete, ao mundo antigo, e temos talvez aqui algumas dúvidas, alguns questionamentos que os irmãos devem fazer quando tem contato com a leitura bíblica, e a gente, na medida do possível, daquilo que nós soubermos, vamos poder assim ajudar, contribuir para diminuir essas
essas dúvidas, né? Ou esclarecer algum questionamento que os irmãos têm. Então a lição de hoje é de número 8 e vai tratar do início da civilização humana. O texto áureo foi extraído de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, conhecido como o livro das origens, né, do início de todas as coisas. O capítulo 4, versículo 17 é o versículo ou texto áureo que a lição de hoje destaca, né, para o assunto desta manhã, onde está escrito: e conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e teve a Enoque, e ele edificou uma cidade, e chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho Enoque. Gênesis 4, 17. E a verdade prática diz que uma das missões do ser humano é povoar a terra, né? É uma ordem divina que foi dada, né? Crescei e multiplicai-vos. Então, essa é uma das missões dada por Deus ao ser humano, o povoar a terra, né? Mas não somente povoar a terra, uma outra missão é dominá-la, né? Dominar os segredos da criação divina e fundar uma sociedade que venha a glorificar o nome de Deus. Então nós destacamos aqui 3 missões ou propósitos, né, da raça humana. Primeiro aqui, povoar a terra. Segundo, dominar, né, dominar, Deus diz, né? Dominai sobre as aves dos céus, né? Os peixes no mar, os répteis. Então foi dado ao ser humano, né, o domínio, né? Ou a missão de governar, ok? E se organizar também, né? Daí nós encontramos, quando lemos ou estudamos a história da humanidade, encontramos a história das civilizações, grandes civilizações, grandes sociedades que já existiram, que se organizaram, que deixaram seus vestígios através de grandes construções ou grandes monumentos, e que hoje já não existem mais, né? Elas passaram através da arqueologia, né? Isso é fato, né? É conhecido. De maneira que a lição de hoje se propõe a um estudo do início das civilizações, né? Quando elas começaram, o começo de tudo. A gente lembra que a civilização egípcia, né, que foi uma grande civilização, né? A gente lembra que a civilização suméria, a civilização babilônica, né? A civilização dos assírios. Então, grandes povos construíram realizaram grandes feitos, fizeram grandes construções, se organizaram, né, de um certo modo, uma certa maneira, e construíram, sim, grandes civilizações. Isso para não falarmos da civilização romana, ok? Fundada pelo Império Romano, né? Onde até hoje nós
temos, né, certos costumes ou práticas que são influência ainda dessa grande civilização, que foi a civilização romana, ok? Mas a pergunta que a gente faz é: quando foi que elas começaram? Quando tudo isso começou? É a lição de hoje, e o propósito aqui é nós estudarmos conceituando, observando os conflitos que essas grandes civilizações tiveram, né, entre si e consigo mesmas, e demonstrando aqui, vamos demonstrar também através da lição de hoje, que Deus tem o controle sobre todas as civilizações, sobre todos os povos, em todas as épocas e em todas as eras, e que Ele intervém na história das civilizações. Amém? Então, Deus intervém na história da humanidade. E aí a introdução trazida pelo comentário, pedimos que os irmãos possam acompanhar aí na revista. O comentário traz a seguinte introdução: na lição de hoje nós vamos estudar a origem, né, o começo da civilização humana. E para tanto focaremos no capítulo 4 do livro de Gênesis, né? Por isso o texto bíblico em classe foi no capítulo 4. Pois é justamente aí no capítulo 4, né, que encontramos a primeira cidade construída pelo homem, né? E quem a construiu? Caim, né? Dando a ela um nome, né? Que nome ele deu à cidade que construíram? Enoque, que fora um dos seus filhos. E aí a gente não deve confundir esse Enoque, filho de Caim, com o Enoque que andou 300 anos com Deus e que foi por Deus trasladado, e que consta na lista dos heróis da fé, do capítulo 11 da carta aos Hebreus. Não é este mesmo Enoque. E aqui a gente já observa que era costume antigo dar os nomes às cidades, né, a certos nomes de determinadas pessoas. Então, nomes de pessoas davam nomes a determinadas cidades, né? Assim como hoje também, né? Tem certas cidades cujo nome é o nome, né, de uma pessoa, né, de um fundador, de um governante, né, de alguém que foi importante na história daquela cidade. Ok? Em seguida veremos porque a civilização, né, é marcada por tantos conflitos. A história mostra isso, né? Tantos conflitos, tantas dissoluções. O que são dissoluções? É violência. Encontramos dissoluções, corrupção ou degeneração moral, e muitas das civilizações passadas, antigas, já não existem mais por conta, né, de suas dissoluções ou depravações. E a história da humanidade vai mostrar Deus intervindo na história da humanidade por sua misericórdia, por sua graça, para que a humanidade não se autodestrua. Então, o próprio juízo de Deus em determinado momento, né, sobre determinado povo,
sobre determinada civilização é uma expressão ou manifestação de sua graça, para que o todo não se perca, parte é cortada, amputada. Isso fala ou lembra de juízo divino. E aí nós aqui mencionamos o juízo de Deus sobre as cidades de Sodoma e Gomorra, Edmar e Bombaim, porque a gente só lembra de Sodoma e Gomorra, né? Mas foram 4, ok? 4 cidades, porque o mal teve seu epicentro, né? Em Sodoma e Gomorra, mas o mal ele contamina, né? Contagia. E aí as cidades próximas também, Edmar e Bombaim, copiar o mesmo estilo e modo de viver de Sodoma e Gomorra, e foram também alvos do juízo, não é? Da intervenção de Deus, destruindo estas cidades, ok? A gente lembra também a época do dilúvio, ok? A época do dilúvio foi uma intervenção de Deus sobre a humanidade, né? A terra nos dias de Noé estava cheia de quê? De violência, né? Com certeza, dissolução, depravação moral, corrupção moral, degeneração, né, moral. E aí Deus, ele tem uma medida, ok, queridos? Deus tem uma medida, e quando a medida de Deus, né, chega no seu limite, no ponto que ele determina, ele intervém com juízo, ok? Deus diz isso a Abraão, quando ele dará a Abraão a promessa da terra de Canaã, a descendência dele, a tua descendência darei esta terra, né? E ele diz, porque a medida do pecado dos amorreus, né? Então fala de uma medida, né? Medida de pecado. Então Deus, ele estabelece limites, medida para o pecado, né? E ele faz isso em sua graça, exatamente porque ele se importa com a sua criação. Do contrário, ele a teria abandonado a sua própria sorte, e nós não estaríamos aqui para contar a história. A humanidade já teria se autodestruído. Ok, queridos? Então, os irmãos, da próxima vez que lerem a Bíblia e estiverem vendo a narrativa de algum juízo de Deus, né, algum julgamento divino, não tenham olhos ou percepção só para o castigo. Percebam também aí a misericórdia de Deus em não destruir tudo, mas em destruir parte, para a conservação, para a preservação, para a salvação da espécie, da raça. Então Deus preservou Noé e a sua família, né? E aí a terra volta a ser povoada. No episódio de Sodoma e Gomorra, ele vai destruir estas cidades, Sodoma, Gomorra, Edmar e Bombaim, e preserva assim por mais algum tempo. E assim é a história da humanidade. Mas se você ler o livro do Apocalipse, você vai encontrar lá 7 taças, e são taças de ira, 7 taças da ira de Deus. Do que é que essas taças falam? Medida. Taça na Bíblia é medida.
7 medidas da ira de Deus. Deus não vai derramar toda a sua ira em um só momento. Ele vai derramando medidas de sua ira. Ok, queridos? Até chegar, ao final de tudo. E o final de tudo será de novos céus e nova terra. O final de tudo será de restauração de todas as coisas. Amém? Irmão Edson. A questão que o senhor está falando a respeito da misericórdia de Deus, do amor de Deus, até a questão da terra de Canaã, testemunho fiel de Raabe, que por tão pouco foi poupada, viveu a vida toda pecando, perfeito, era uma prostituta, sim, e simplesmente porque creu, resguardou, creu também na providência de Deus e fez aquele favor aos espiões, aos espias, verdade, foi poupado. Irmão Edson, o Edson está lembrando aqui o juízo divino sobre a cidade de Jericó, mas na cidade de Jericó foram poupadas as vidas não só de Raabe, mas também dos seus familiares. Quem estava com ela no dia daquele julgamento, no dia daquele juízo, na sua casa, escapou. Isso é graça, é misericórdia. E por que Raabe foi poupada? Porque ela creu, ela percebeu o que toda a cidade de Jericó não quis ver. Não quis ver por causa da dureza do coração, por causa do pecado que endurece, a vontade, que a teimosia, a vontade do ser humano. Os moradores de Jericó, a cidade de Jericó, não quis, eles não quiseram, aqueles moradores não quiseram receber o fato de que Deus estava com aquele povo que havia saído do Egito, cuja história não era desconhecida. A história era conhecida de todos. Ok? Então, opor-se àquele povo era estar resistindo a Deus. Então Raabe, ela foi esta pessoa que se destaca daquela cidade, e se destaca pelo quê? Pela sua fé. O que salvou Raabe? A fé. Amém, queridos? Se ela não crê, se ela não tivesse crido, ela teria morrido como os demais. Pastor Davi. Isso, é o conhecimento dos feitos de Deus. Ok, queridos? O conhecimento dos feitos de Deus. Por exemplo, me vem aqui a memória. Os irmãos todos devem conhecer a história de Bartimeu, cego Bartimeu. Diz a narrativa dos evangelhos que ele ouviu um alvoroço, percebeu pela audição um certo barulho, que estava próximo, e perguntou o que era que estava acontecendo. Disseram a ele que era Jesus de Nazaré que estava passando. Imediatamente Bartimeu colocou-se, opôs-se a clamar. Isso mostra o quê? Conhecimento. Que ele já tinha ouvido falar dos feitos de Jesus. Ok? A gente lê e às vezes não percebe o que está nas entrelinhas.
Então Bartimeu já tinha um conhecimento prévio, né, do que Cristo estava fazendo, não só fazendo, mas também ensinando, porque a fama de Jesus percorria todas aquelas cidades, aldeias, e chegara até mesmo além das fronteiras de Israel. E não eram só os seus feitos, Jesus era atraente também pela sua sabedoria. Então Bartimeu tomou conhecimento através de alguém que lhe narrara, né, os feitos de Jesus, os ensinamentos de Jesus. E o que foi que isso gerou no coração de Bartimeu? Fé. E o que mais? O que é que anda juntos, de mão dadas, são inseparáveis? Esperança. Fé e esperança. No dia que eu tiver a minha oportunidade, no dia que esse homem passar por aqui, eu não vou perder a minha oportunidade. Então, quando ele soube, é Jesus de Nazaré que vai passando, ele imediatamente pôs-se a clamar, a gritar, né? Chamar a atenção, né? Porque a multidão fazia muito barulho, sua voz tinha que se sobressair ao barulho da multidão, né? E ele queria fazer com que a sua voz chegasse aos ouvidos de Jesus, né? O que Bartimeu não sabia, né, é que antes da sua voz chegar aos ouvidos de Jesus, né, ele já tinha chegado ao olhar do Filho de Deus, né? Ele já estava há muito tempo na mira da graça de Deus, né? Mas ele não desperdiça a sua oportunidade. Mas a gente chama a atenção para a fé, porque Jesus vai dizer a ele: a tua fé te salvou. E essa fé foi gerada, não no vazio. Teve algo que produziu essa fé. Teve algo que antecedeu essa fé. E o que foi que antecedeu a fé? O conhecimento dos feitos e ensinamentos de Jesus de Nazaré. Ok, queridos? A fé vem pelo ouvir. Romanos capítulo 10, né? Versículo aí 8 em diante. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Por exemplo, como é que Bartimeu trata Jesus? Jesus. E o que vem depois? E quem você é? Filho de Davi? Era quem Jesus era para Bartimeu. Ele não chama só, porque existiam outros Jesus naqueles dias. É provável. Ou seja, ele não tinha só o conhecimento de que Jesus fazia isso, mas ele ainda foi mais além. Ele tinha fé que Jesus de Nazaré era o Messias. Jesus, filho de Davi. E aqui está, nas entrelinhas, a fé que Bartimeu já tinha em Jesus, antes de ter um encontro, né? A oportunidade de conhecer pessoalmente, né, Jesus de Nazaré naqueles dias. Então ele ouviu falar de Jesus e isso produziu fé no seu coração. E quando chegou o momento certo, a oportunidade que Deus estava lhe dando, essa fé se manifestou. Mas ela já estava onde? No seu coração. Qual é o lugar da fé? No coração. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, Romanos capítulo 10, mais uma vez,
E em teu coração creres. Aonde é o lugar da fé? No coração, na alma. Na alma. A sede da fé é a alma. E em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Isto é, que ele é quem ele disse ser, o que Deus revelou ser, que Deus Pai revelou ser, então tu serás salvo. Ok, queridos? Então, a fé, a salvação, ela é mediante a fé. O justo viverá da fé. Amém, queridos? Então percebemos aqui a história aqui das civilizações e como Deus já vem manifestando a sua graça, e até mesmo no juízo de Deus nós podemos perceber a sua graça e a sua misericórdia, o seu amor para com a raça humana. Amém? Muito bem. Avançando aqui, apesar de tudo, Deus jamais deixou de intervir nos negócios humanos, né? Além de Criador, Ele é também o Senhor de todas as coisas. Ele é soberano, tá? Não pense alguém que quem manda na vida eu sou quem manda na minha vida. Não, isso é ilusão. Deus é o Senhor sobre tudo e todas as coisas. Ok? Concluindo a nossa aula, mostraremos que somente o Evangelho de Cristo, pode redimir, pode resgatar a civilização atual. Ok, queridos? Então, a lição de hoje ela está dividida em 3 tópicos, né? O comentarista aqui dividiu em 3 tópicos, sendo o primeiro tópico acerca da origem da civilização humana, o segundo acerca do conflito, civilização e conflito entre os povos, né? Entre as civilizações. O porquê desse conflito, o porquê das guerras, e o terceiro tópico tratando o Deus que intervém na civilização. Então, vamos aqui para o primeiro ponto, o primeiro tópico da lição de hoje, que trata da origem da civilização humana. Neste tópico, definiremos a civilização humana, né? O que é civilização, o que é civilizado, ok? Realçaremos o casamento como a base da civilização, né? A base da sociedade é a família, ok? E mostraremos o trabalho como o meio de sua subsistência, né? Manutenção da sociedade, da civilização. A civilização, portanto, ela é um projeto de Deus, ok? A civilização, isto é, a organização, né? de povos, de cidades, de nações, é um projeto de Deus, não está na contramão do propósito divino para com a sua criação, ok? Daqui a pouco a gente vai identificar onde é que está o problema das civilizações, tá? Mas na sua essência, né, na sua concepção, né, a civilização é um projeto de Deus.
Então, a definição de civilização, segundo o dicionário, civilização é o conjunto de aspectos, né? De aspectos peculiares, aspectos próprios, tá? A vida intelectual, artística, moral e também material de uma época, de uma região, de um país ou de uma sociedade. Então, a gente percebe que o conceito de civilização, ele é bem abrangente. Ok? E está relacionado a um conjunto de aspectos ou características próprias, peculiares, né? Da vida, da maneira de viver. Ok, queridos? E aí, em vários aspectos, no aspecto intelectual, no aspecto artístico, no aspecto moral, né? De uma região, de um país, de uma sociedade, de uma época. Muito bem. A gente falou aqui domingo passado que criação é tudo aquilo que Deus faz, e cultura é tudo aquilo que o homem faz com a criação para benefício próprio, ok? Então, assim, no cerne, né, da civilização vai estar presente a cultura, né, de um povo, né? E aí isso se estende a vários aspectos. Por exemplo, como este povo se alimenta, né? A gente sabe que aqui no Ceará, né, uma das comidas típicas é o quê? Comida típica do Ceará. A gente lembra o quê? Baião de dois. Isso é um aspecto cultural, ok? Um aspecto peculiar, né, de, vamos dizer assim, de um povo, de uma determinada região. Então a gente vai ver que cultura e civilização, né, andam bem próximos, ok, queridos? Muito bem, vamos lá. Foi o que Adão e seus descendentes demonstraram logo após a queda. Logo após a queda, capítulo 4, né? A humanidade ela começou a se organizar em família, depois cidade, família, cidade, sociedade, ok? Se Adão não tivesse pecado, haveria civilização? Qual é a resposta? Sim, porque ela está no plano de Deus, né? A civilização é um projeto de Deus. Então, se Adão não tivesse pecado, haveria sim povos, haveria, né, civilização, e haveria diversidade de povos, diversidade de civilizações. O processo civilizacional, ele seria muito mais brilhante sem o pecado, né? Pois não teria as influências da queda, né? Seria muito semelhante ao que é o milênio. O que será no milênio, ok? O que a Bíblia descreve como será o milênio. Perfeito, né? Tão plenamente, né? Como no milênio.
quando se descobriu o metal ferro e a se trabalhar com ele, o domínio do povo que dominava, né, a manipulação desse metal, o ferro, sobre os outros povos que só conheciam o cobre, porque o ferro é mais resistente do que o cobre. E entre espadas de cobre e espadas de ferro, quem é que vai prevalecer? O ferro. É por essa razão que um dos povos mais difíceis de se vencer pelos filhos de Israel na terra de Canaã, um dos povos, né, ou o povo mais difícil foram os filisteus. Por quê? Porque os filisteus dominavam a cultura do ferro. As espadas dos filisteus eram espadas de ferro, as adagas, certo? As ferramentas, né, ou as armas de guerra eram de ferro. Sim, pode, não é? Isso, só que isso não está diretamente, está nas entrelinhas. Os filisteus dominavam a cultura do ferro. Eles detinham conhecimento sobre a manipulação do ferro. Por isso eles eram tão difíceis de serem vencidos. Ok? E quem vai dominar totalmente sobre os filisteus é quem? Davi. E vamos nos lembrar que Davi, fugindo da ira de Saul, ele vai se refugiar aonde? Na terra dos filisteus. E lá ele vai conhecer o quê? A cultura do ferro, a trabalhar com o ferro. E vai ser Davi que vai vencer os filisteus quando ele se senta no trono de Israel e passa a governar. Ele já trazia consigo conhecimento da cultura do ferro. Isso está nas entrelinhas. Ok, queridos? E a história confirma isso. Quem detém o poder tecnológico, detém também o domínio. Por que é que os Estados Unidos da América é a nação, vamos dizer assim, a maior potência do mundo, a nação mais forte do mundo? Porque é esta nação que detém o conhecimento tecnológico de armas de guerra. E basicamente assim, praticamente todo o desenvolvimento tecnológico surgiu em decorrência da necessidade de se proteger e de conquistar. Foram as guerras que geraram essa necessidade de desenvolvimento da tecnologia. Será que o cobre também não dava substância para o povo de Israel? Até porque quando Davi vai, aquele duelo com Golias, Golias até faz gozação com a cara de Davi, porque ele vai com pau. Não é nem com material mais resistente, é com pedaço de pau. Aí vem contra mim com pau, até pode que esse material parece que é difícil ou não. Não,
de Davi com Golias e por que Davi vai com pau, a razão era porque Davi era um pastor de ovelhas, ele não era um hábil guerreiro, ele não tinha habilidade com espada, não tinha habilidade com escudo. As armas de Davi eram armas aparentemente simples, né? O que Davi manipulava muito bem, dominava muito bem, era o uso de uma funda, né? A funda era uma espécie de baladeira, né? Só que ela era um pouco diferente, né? Em seus detalhes ela é diferente, né? A baladeira, mas o princípio é o mesmo, tá ok? Fazer uso de uma ferramenta para com que uma pedra seja arremessada. Só que Davi fazia uso de uma funda, e esses eram os instrumentos de um pastor de ovelha, e não de um guerreiro, né? Então quando ele vai se confrontar com Golias, né? O que Golias vê em suas mãos é um cajado de pastor de ovelha. E aí ele desdenha, né? Desdenha das armas de Davi. Só que tinha uma arma de Davi que Golias não conhecia e que ele não via, né? E essa arma era poderosíssima, e era a arma que exatamente ia dar vitória a Davi, e é a arma que dá vitória a todos nós, né? Que arma era essa? Secreta, porque Golias não conhecia, né? A fé no nome do Senhor. Davi não disse: você vem a mim com espada e com lança, mas eu vou a ti em o nome do Senhor dos exércitos. Essa era a arma secreta, e essa foi a arma, né, que deu a Davi a vitória sobre Golias, porque humanamente falando ele não tinha como vencer, não tinha como vencer. Então ele fez uso de uma ferramenta humana. Davi fez uso de uma ferramenta humana, sim ou não? Sim. Sim. Então, isso mostra que na nossa fé em Deus, nós podemos usar aquilo que nós temos à nossa mão. Como Davi fez uso da funda. Não, eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, eu não vou usar isso aqui não. Ora, mas foi a fé no nome do Senhor e aquilo outro que ele tinha em suas mãos, queridos. Todo o nosso êxito, todo o nosso sucesso, daquilo que nós temos à nossa mão, depende daquilo outro que nós temos em secreto, que é a nossa fé no nome do Senhor. Quem dá êxito e sucesso àquilo que nós temos às nossas mãos, quem dá êxito e sucesso às nossas habilidades naturais, é exatamente a nossa fé, a nossa fidelidade em Deus. O cajado de Moisés, a espada, ou em outro momento de Davi. Ok, queridos? Sim, pegou 5 pedras. Sim, ele usou a funda e usou uma das 5 pedras que ele apanhou. Olha aí, olha a lição que Davi passa. Por que ele não pegou só uma? Ele não poderia ter pego só uma? Por que ele pegou 5? Isso fala de quê? Fala de quê, irmãos? De incredulidade? Será que Davi não estava confiando devidamente? Não é isso. Fala de quê, irmãos? Previdência. Se não for na primeira, será na segunda. Se não for na segunda, será na terceira. Rapaz, se nas 5 não for nenhuma, aí é por a vitória. 5, a funda e as pedras, né?
Mas ele tinha algo mais, ele tinha um alforje, ele tinha um depósito. O alforje era o depósito das pedras. Isso fala de um depósito que nós devemos ter. Previdência. Depósito. E a confiança no nome do Senhor acima de tudo. Ele vai dizer: se o Senhor não edificar a cidade, em vão. A gente está falando aqui de civilizações. Se o Senhor não edificar a cidade, em vão trabalham, né? Em vão vigia. Se o Senhor não guardar, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não edificar, né, a cidade, em vão trabalham aqueles que a constroem. Ok, queridos? Então, isso é muito importante. Fé no nome do Senhor, amém. Agora Deus nos tem dado habilidades naturais, não é? Use. E tem outra coisa, né? Tá vindo agora, e aí a gente tá passando para os irmãos. Não estava no script aqui da lição, né? Mas o irmão Edson tocou, né? Tem uma coisa: Davi não estacionou e não se acomodou com a funda. Ele usou a funda quando ele só sabia usar a funda. Mas depois ele adquiriu a habilidade com a espada. E quando ele adquiriu a habilidade com a espada, ele não ia usar a funda. Ele vai usar o que agora? Quando ele ia às guerras, você acha que ele ia usar a funda? Então, cada arma para o seu devido momento. Isso dá lição de quê, irmãos? Cresçamos. Não estacione, não se acomode, né? Adquira novas habilidades. Você pode desenvolver. Deus já te deu o potencial de desenvolvimento. O desenvolvimento virá com a busca particular de cada um. Ok? Amém, queridos? Amém. Bom, se isso estiver servindo para alguém, né? Nesta manhã que está ouvindo a Escola Bíblica Dominical, que é acerca do início ou da origem das civilizações, receba, né? E Deus abençoe a sua vida. Mas a fé não opera com ociosidade, a fé opera com ação. É fé mais ação, fé mais ação, e ação com aquilo que está ao nosso alcance, com aquilo que está às nossas mãos. O que você sabe fazer? Faça com fé, faça com confiança no Senhor, mas não se acomode. Busque desenvolver outras e novas habilidades. Já te deu esse potencial, essa faculdade, essa habilidade de crescer para avançar. Israel não estacionou na tecnologia do cobre. Ele precisa aprender a ter o domínio do ferro. Ok, queridos? E aí passou a usar o ferro como instrumento, né? Vamos dizer assim, para material de suas armas. Ok, queridos? Então tudo isso, irmãos, está nas entrelinhas das narrativas bíblicas, para que a gente aprenda, tire lições e busque aplicar na nossa vida. Amém, queridos? Então vamos lá.
Civilização é isso que temos visto, né? Ela não está na contramão de Deus, antes a civilização é um projeto de Deus. E o tópico 1.2 vai mostrar que o casamento é a base da civilização. E casamento aqui entre um homem e uma mulher, né? Que vai garantir a perpetuação da raça, da espécie humana. Ok, queridos? Então, esse é o casamento estabelecido pelo Criador. A união de um homem, né, com uma mulher para constituição de uma família. Então, o casamento ou a família é a base da civilização. Foi sempre assim e será assim, porque Deus estabeleceu desde o princípio. Ok, queridos? Muito bem, vamos lá. A civilização humana, ela teve início quando Adão recebeu Eva como esposa, né? O primeiro casal. A partir de Adão e Eva, não somente a família, mas também a nação, e depois aí o povo, e aí em seguida o Estado. Tornaram-se possíveis. O Estado vai ser a nação organizada em instituições que garantam, né, a ordem, o bem e o desenvolvimento ou o crescimento de toda sociedade. Então, o Estado vai ser o responsável pela manutenção das leis. E estas leis, elas vão ser criadas com base na sociedade. Ok, queridos? Amém, queridos? Mas aqui temos, né, a base da civilização, a família, o casamento. Portanto, segundo o parágrafo aqui do ponto 2, sem o casamento, cujo real modelo encontramos na Bíblia Sagrada, a civilização humana seria impossível. 2 homens e 2 mulheres não geram outro ser humano. E o resultado é o quê? Autodestruição. Já que não há geração de novas pessoas, né? Concepção de novas pessoas, o que é que vai acontecer? Morte, extinção da raça. Ok, queridos? Portanto, esse é o modelo do Criador. Então, esta ideia presente hoje, né, no mundo, né, de casamento entre pessoas do mesmo sexo, está na contramão do propósito do Criador. E a motivação para tal está num coração que se rebela, que se declara contrário aos propósitos do Criador.
E a consequência ou resultado prático desta rebelião é morte, destruição, extinção. Não é uma pergunta. Pastor, o pecado que sofre Gomorra é semelhante ao de Sodoma na sua prática? O pecado de Sodoma é chamado de sodomia, né? Ganhou até novo. Mas a Gomorra se assemelhava? Se assemelhava. A questão era que Sodoma era o epicentro, certo? Foi de onde se propagou, se espalhou. E aí não ficou só em Gomorra, chegou também em outras cidades vizinhas, Edmar e Bombaim. Por aquela característica do mal, ele vai contaminando, ele vai contagiando. Amém, queridos? Então vamos lá. Sobre o casamento, como modelo encontrado na Bíblia, a própria Igreja de Cristo, ela é apresentada como a sociedade perfeita, né? E tem no casamento bíblico a igreja como sociedade perfeita, né? Ou sociedade dos aperfeiçoados, né? Em Cristo, ela tem no casamento bíblico sua base espiritual, sua base também moral e sua base emocional. Isso vai estar em Efésios 5, 22 a 30. O casamento vai ser ele vai ser tomado como ilustração de nossa união com Cristo, nossa união espiritual. Ok? A união da igreja com Cristo é como um casamento, ok? Por isso, base espiritual. É também base moral, porque essa união com Cristo, essa vida espiritual, vai determinar a nossa conduta, a nossa ética, o nosso estilo ou modo de viver, os nossos relacionamentos, ok? Pode ser aquilo que Paulo aplica quando ele diz que cada um tem a sua mulher, e sem mulher, aí você vai viver essa sociedade sem o casamento, né? Sem o casamento, o mundo seria um prostíbulo. O casamento, ele vai, né, conter a prostituição. Gente, acho que eu comentei isso em lições aqui anteriores, quando nós tratamos da sexualidade, né? Sem o casamento, o mundo viraria um prostíbulo global, ok? Porque o sexo faz parte, né, da nossa natureza humana. Porém, Deus determinou o casamento para, vamos dizer, alguns fins, para alguns propósitos, como a perpetuação da espécie e também o companheirismo. E vai ser o casamento que vai conter, né, a prostituição. E isso, logicamente, depois que o pecado entrou no mundo. É por meio do casamento, né, que os instintos sexuais eles são satisfeitos. Satisfazê-los, né, fora do casamento é visto na Escritura Sagrada como pecado.
Aí vamos encontrar pecado de fornicação, que é a satisfação sexual entre solteiros. Adultério, satisfação sexual entre pessoas casadas, porém fora do matrimônio, fora do casamento. E a prostituição, que é a satisfação sexual para fins comerciais, financeiros, compra e venda. Ok, queridos? Então, no Novo Testamento, o apóstolo Paulo vai instruir a igreja que cada um tem a sua própria mulher para conter os seus instintos. E, logicamente, está implícito, tá? Que cada mulher tenha o seu marido para conter os seus instintos. Amém, queridos? Olha, essa questão do casamento, ela é tão séria, as pessoas hoje são tão levianas no tocante ao casamento. É tão fácil hoje casar e descasar e recasar de novo. É tão fácil. Mas isso na Bíblia é tão... Quando Jesus... Não. Está vindo aqui como um gancho. Quando Jesus falou nesse assunto, olha, a conclusão do Jesus, se é só que o homem não se casasse. Não é brincadeira. Casou? Leva até o final. Leva até as últimas instâncias e consequências. Se é assim, era melhor que o homem não tocasse. Olha, não tocasse a mulher. É coisa séria. O casamento é visto algo seríssimo. Amém, queridos? E aí Jesus vai dizer, olha, nem todos têm esse dom. Nem todos. Portanto, a regra é o uso do sexo e a satisfação, não é? Da sexualidade. Agora, a palavra de Deus estabelece modelos para essa satisfação. E o modelo bíblico, o modelo de Deus para a satisfação dos instintos sexuais que são naturais, criados por Deus, né? O modelo de Deus é o casamento. Fora disso, fora do casamento, é invenção do coração humano. E o coração humano é não só imperfeito, ele é também falho. Surge daí a poligamia. Okay? Que é o casamento de um homem com várias mulheres. O modelo de Deus é a monogamia. Amém, queridos? Casamento, quando levado a sério, uma só mulher, um só homem é o suficiente para a satisfação dos instintos. Que passa disso, eu vou usar as palavras de Jesus, é de procedência maligna. Não constrói, destrói. Amém? Mas foi só um gancho. Qual a diferença do casamento com o ajuntamento?
É porque no ajuntamento não há a declaração, vamos dizer, pública, oficial, conforme a lei. Se uma pessoa, se um casal se casa no religioso, só no religioso, ele está junto ou ele está casado? Bom, muitas pessoas, antes da legalização do casamento, as pessoas só tinham casamento religioso. Antes da legalização, muitos casais eram casados só no religioso. A gente pode dizer que eles não eram casados? Não, eles eram casados. Eles se casaram e compareceram perante uma autoridade espiritual, né? Na época, um padre, um pastor, né? E declararam se unirem com esta finalidade de constituir uma família, ok? Depois, com a legalização do casamento, né, a sociedade civil organizada pede que essa união seja, né, vamos dizer assim, registrada em cartório perante autoridades civis. O cristão, como um bom cidadão, ele deve se casar tanto civilmente quanto religiosamente, quanto perante uma autoridade espiritual. Ao comparecer perante uma autoridade espiritual, aí um pastor ou um padre, né, ele vai declarar, né, ou ele vai pedir, ele vai declarar essa união perante Deus e a igreja e vai rogar a Deus as bênçãos sobre essa união, porque ele entende que a família é um empreendimento, é um projeto que precisará de Deus a sua bênção. Então, irmã, tudo depende da motivação do coração da pessoa, ok? Qual a motivação? Se junta para quê? Só para a satisfação dos instintos? E por que não casar oficialmente? O que impede? Se nada impede, por que não casa? Então tudo vai passar pela motivação do coração. Nos dias de Adão e Eva não tinha cartório, né? E aí? Mas a sociedade depois ela vai se organizando. E isso quer dizer que a gente está inserido dentro de uma civilização, dentro de uma sociedade. Portanto, a sociedade estabelece maneiras de se juntar, de se unir para fins de constituição de uma família, de um casamento. Perfeito, a irmã Luana está lembrando aqui muito bem, né, que a sociedade estabelece isso para fins de proteção dessa instituição. A sociedade vai estabelecer leis, ela vai regulamentar essa união a fim de proteger esta instituição que é importantíssima. Nós estamos vendo que ela é a base da civilização. E essa instituição não pode estar naquilo que é vergonhoso, porque esta instituição em si, em sua essência, é honrosa. A Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 13: digno de honra seja dentre todos vós o matrimônio.
Então, casamento é um estado honroso, ok? Não se casa de qualquer maneira. O casal cristão tem uma maneira recomendada de declarar esta decisão perante Deus e perante a igreja. Essa dificuldade de se encaixar em regras, você dá o orgulho do ser humano, querer ser livre. Sim, quem não se submete a regras, certo? É orgulhoso, é rebelde. A explicação, a justificação para isso, se não for a questão financeira, porque casamento hoje é caro, né? Se não for uma questão financeira, se não for uma limitação financeira, a explicação que nós encontramos é rebeldia. E a rebeldia é uma expressão do orgulho, portanto, orgulho e rebeldia. Coisas que não são recomendadas a quem já nasceu de novo, a quem foi regenerado pelo Espírito Santo, a quem foi chamado para servir a Deus, seguir a Cristo. Então é muito estranho quando um casal cristão não quer ser o exemplo, não quer dar o exemplo. E aí a gente questiona a motivação. Qual a motivação? Ok, queridos? Eu daria pai um pouquinho. A irmãzinha é casada, um cara que não é provedor, é um costume, recebe agressão física dentro de casa. E aí, a possibilidade a esse casamento, com esses dois conflitos? Cabe somente a ela. Cada um de nós temos os nossos limites. Até onde ela vai aguentar isso? Não sei. Cabe somente a ela. Mas o casamento não é a lição de hoje, né? Mas aí a gente tem que falar, né? O casamento tem o seu bônus, certo? Sua gratificação, ok? Mas também tem o seu ônus. E ninguém deve viver o casamento só querendo viver o lado do bônus, da gratificação. Tem o lado do ônus, né? E o lado do ônus é a provisão, certo? É a renúncia. Eu agora tenho alguém para dar satisfação. Ok? Antes, mas não se preocupem. A gente não vive sem dar satisfação às pessoas, tá? Ninguém vive independente no sentido pleno e absoluto. Antes de me casar, eu dava satisfação a meu pai e a minha mãe. Agora, casado, eu dou satisfação à minha mulher. Quem foi que disse isso? Que eu não tenho que dar satisfação à minha mulher? Se ela me pergunta onde é que você estava, eu tenho que dizer onde era que eu estava. Estava fazendo o quê? Eu tenho que dizer o que era que eu estava fazendo. E a recíproca é verdadeira, tá? Isso é renúncia. Eu vou para tal lugar, mas você não vai não. Está errado. Ok? Quando Abraão saiu da terra de Ur dos Caldeus, ele levou junto a esposa. Ele já era casado. Mas Deus disse a ele: sai do meio da tua parentela, sai da tua terra, do meio da tua terra e da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. Estava implícita na ordem a saída com Sara, com a família, com a mulher dele. Não era ele sozinho, não. Pastor Samuel, Abraão errou em levar o sobrinho dele. Morecino está perguntando se Abraão errou em levar o sobrinho dele. Ele não tinha obrigação moral de levar. Ele não tinha obrigação moral de levar. Mas, se ele levou,
certamente foi porque o sobrinho, né, naquele momento. E aí, eu não creio que Abraão errou em levar o sobrinho dele, não. Não acredito que ele tenha errado, não. Afinal de contas, a bênção de Deus, ela deve ser compartilhada. A bênção de Deus em nós, ela deve ser compartilhada. Agora, nenhum grau de parentesco deve ser embaraço, impedimento nas nossas vidas para o nosso serviço ao Senhor, para o nosso serviço a Deus. E aí, quando a presença de seu sobrinho na vida de Abraão se tornou um embaraço, ele facilmente se desprendeu, ok? E aí foi lá naquele episódio da confusão, do conflito entre os pastores de ovelhas de Abraão e de seu sobrinho Ló. Então, até onde não houvesse embaraço, não tinha nenhum problema, ok, queridos? Mas a ordem era sair da terra e do meio da parentela. Ora, os parentes não quiseram seguir a Abraão, mas teve um que resolveu ir e não foi impedido. Então, isso é um ponto de vista pessoal, particular. Não creio que Abraão tenha errado. Não, você não vai não. Por quê, meu tio? Por quê? Não, porque Deus só mandou. Não. Compartilhe das bênçãos de Deus com todos que queiram desfrutar. Com quem não, ninguém vai coagir, constranger, ninguém vai obrigar. Mas com quem quer, abençoe. Eu estava imaginando a questão de Ló, se ele não tivesse ido com Abraão. Me parece tudo assim que a gente vê na Bíblia, entendeu também? Ele tinha Abraão como exemplo. Sim. Até inclusive ele é apresentado como um homem temente a Deus também. Sim. E tudo isso parece que ele se espelhou em Abraão. Perfeito. Se caso ele fica com aquela parentela, eu acho que ele não tinha aquela força para dar um Se corrompido. Muito bem lembrado aí, irmão Edson. Ló era um homem justo. A Bíblia fala do justo Ló. E ele foi ganho por quê? Se Abraão não tem levado o seu sobrinho, teria ganhado? Quando os anjos vêm destruir as cidades, o que é que Abraão faz? Se põe a interceder. Abraão tinha alguma mágoa do sobrinho? Tinha alguma raiz de amargura no coração de Abraão? Quando Deus diz, vou destruir, quem ele se lembra primeiro? De quem? E aí ele põe-se a interceder. Senhor, tu destruirás o justo com o injusto. Lições nas entrelinhas. Você lê a história e muitas vezes não percebe isso. Abraão não tinha mágoa no coração, não tinha nenhuma raiz de amargura por conta de um conflito que aconteceu entre os pastores do rebanho dele e do rebanho do sobrinho. E até no conflito, mano, ele deu liberdade para Ló fazer a escolha, né? Era um homem de fé. Ele como mais velho, né? Isso. Não só uma coisa é isso, né? Isso. Tendo o direito de escolher o lado, ele escolha. Muito interessante isso. É lamentável, né? É lamentável. 11 horas, ok? Mas chegamos aqui, olha. Olha, tópico aqui, ponto 3. Fechando aqui, a subsistência da civilização. A Bíblia Sagrada apresenta o trabalho não como um fim em si mesmo, mas como um meio à subsistência humana, né?
O Salmo 128, que é o Salmo da família, diz que o homem que teme ao Senhor, ele será bem-aventurado, e uma das bênçãos desta bem-aventurança é que ele comerá do trabalho de suas mãos, ele será feliz, feliz serás e te irá bem, ou seja, ele prosperará com o trabalho de suas mãos, ok? Então o trabalho não é um fim em si mesmo, mas ele é um meio para a nossa subsistência, né? O que isso significa, né? A gente abre aqui um parênteses, significa que aqueles que vivem para trabalhar, certo? Só para isso estão pecando do mesmo modo que aqueles que não trabalham de maneira nenhuma. Os extremos são perigosos, porque tem pessoas que fazem do trabalho o sentido e o propósito da vida deles, e eles só vivem para o trabalho. Isso é um dos extremos. O outro extremo é aquele que não trabalha, não faz coisa nenhuma, e que a Bíblia reprova também claramente, diretamente. Quem não trabalha, então não coma. Porém, devemos ver o propósito do trabalho, a subsistência. Por isso o ponto 3 diz que vai apresentar o trabalho como o meio de subsistência da civilização, ou das civilizações. E aí, pela Bíblia, quer o homem tivesse pecado, quer não poderia escapar ao trabalho, porque o trabalho foi antes da queda. Tá? Deus deu ocupação para o ser humano antes do pecado, antes da queda. Ok, queridos? Portanto, o trabalho é divino, o trabalho é de Deus, o trabalho abençoa, né? Infelizmente, nós fomos formados em uma cultura que viu o trabalho, que ainda vê o trabalho como um castigo. E aí, para o brasileiro, o pior dia na semana é a segunda-feira. Por quê? Tenho que trabalhar. O melhor dia na semana é a sexta-feira. Por quê? Amanhã não vou ter que trabalhar. Né? Nossa cultura, né, produziu em nós essa característica, essa marca. Ok? Só que isso tem os seus efeitos, as suas consequências. E aí, na ociosidade, há prosperidade, há crescimento, há desenvolvimento? Não há. No trabalho há. E aí a gente percebe, nações que valorizam o trabalho são nações prósperas. É lamentável isso. Muitos dos nossos irmãos, né, compatriotas, veem o trabalho como um castigo, como uma coisa má, como uma coisa ruim, tá? E aí vivem não para trabalhar, né? Não gostam de trabalhar, e aí vivem para uma coisa: vivem para se divertir, vivem para se entreter. E aí o entretenimento é muito forte na cultura brasileira. A diversão, o entretenimento. Só que alguém tem que pagar a conta, né? Por exemplo, esse período que nós estamos vivendo, a nação para quantos dias?
Vamos lá, sábado, domingo, segunda, terça e quarta-feira. Porque muitos não vão trabalhar na quarta-feira. Então, é uma nação que valoriza o entretenimento, a diversão. Isso tem um custo? Tem. Alguém vai pagar a conta. Porque até para se divertir, tem que ter dinheiro para viajar, para comer. Alguém vai ter que pagar a conta. E quem não trabalha, vai ter alguém que vai pagar a conta por ele. Ok, queridos? Então a gente percebe que nações outras que valorizam o trabalho não são, por acaso, nações mais ricas. Ok, queridos? Então a gente chama a atenção para isso, para não cairmos nos extremos, no extremo de pessoas que só vivem para o trabalho e de pessoas que não valorizam o trabalho, né? E aí vivem na ociosidade, né? Vivem na ociosidade, e isso tem um custo, né? Os extremos têm um custo altíssimo. O que a Bíblia vai mostrar é o trabalho como um meio para a subsistência. É um meio, não é um fim, é um meio. Ok, meus irmãos? E a gente ficou no tópico 1, porque já são 8 horas da manhã. Mais uma vez, eu recomendo aos irmãos a lição, essa lição da Escola Bíblica, no canal YouTube, através do canal do pastor Aguinaldo Betti. Você vai poder ver todo o conteúdo, né? Já que ele é bem prático, bem objetivo, bem direto. Ele não se detém, né, em detalhes e em pormenores, e também não para tirar dúvidas, fazer esclarecimentos, né? Responder a perguntas dos irmãos. Louvado seja Deus. Que o Senhor abençoe a todos nós, e que possamos estar aqui à noite para celebrar ao Senhor, para cultuar o nosso Deus, louvando o seu santo nome. Amém. Paz do Senhor a todos, amém? Um dia surgiu na terra um homem que, através de um milagre, nasceu de uma virgem. E todos perguntaram: quem és tu? Te perguntaram certo dia com ironia atroz: quem és tu? Que até os mortos nos sepulcros ouvem tua voz, a própria morte derrotaste, ó inacessível luz. Eu sei quem és o Filho de Deus, tu és Jesus, tu és o último, és o primeiro e de Judá, és o leão audaz, tu és Deus forte, conselheiro, Pai da eternidade e príncipe da paz, Pai
de homem que sofria muitas opressões. Cada vez que tu falavas, levantavas grandes multidões. Eternamente és o mesmo. Aleluia. Sei quem és, excelsa luz. És o Filho de Deus, tu és Jesus. Tu és o último, és o primeiro, e de Judá és o leão audaz, Deus forte, conselheiro, Pai da eternidade e príncipe da paz. Pai da eternidade e príncipe da paz. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. A graça e a paz, ficamos de pé em nome de Jesus. E as nações precisam é do Evangelho de salvação. Você aí que está conectado conosco, receba a alegria do Espírito Santo de Deus. E essa alegria não é passageira, é constante. Só quem tem é quem está na presença de Deus. Oremos. Soberano Deus e eterno Pai, te damos graças, Senhor, por estarmos juntos, reunidos, Senhor, para te glorificar e bendizer o teu nome. E nesta manhã, o Espírito Santo de Deus nos conduza sempre a estar ligado, conectado com a tua palavra, Senhor. E também intercedendo por aqueles, meu Pai, que se apartaram do aprisco, que aqueles que querem ter uma alegria passageira, e sabemos que na quarta-feira estarão tristes, estarão ali, Senhor, sofridos, querendo uma solução por esses dias que passaram, achando que a alegria se encontra no mundo, mas sabemos que a alegria está no Senhor. A alegria está no Senhor, e você hoje nesta manhã possa receber esta alegria, e que logo mais à tarde nós possamos aqui mais uma vez glorificar e bendizer o teu nome. Pai, abençoa o teu povo com livramento. Guarda, Senhor, poderosamente cada um deles, aonde quer que eles estejam. Abençoa aqueles que não puderam estar aqui, aqueles que estão viajando. Abençoa também, Senhor, todos que estão ligados conosco, que eles possam, Senhor, ser guardados, também protegidos por Ti. Assim, Pai, nós oramos e Te agradecemos por tudo, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. E a paz seja com